Tudo bem, pessoal? Começando mais um Circuito X-Play aqui na nossa Webzone Rádio. Estou aqui de volta com meu amigo Tarso Marques e o Dani Gomes. Estiveram no último final de semana, como a gente comentou no último programa, lá em Interlagos. Agradecer o André Links, que fez com a gente aqui o programa na semana passada. Então, começar com o Tarso e o Dani contando pra gente um pouco como é que foi o final de semana. Final de semana de muita velocidade lá em Interlagos. Como é que foi na Mercedes? Eu sei que o Dani estava lá tirando foto na Turismo Gold. O que vocês viram de legal lá nesse último final de semana em Interlagos? Oi, Brock, oi, Dani, oi, todo mundo aí que está assistindo a gente aqui na X-Play TV. Foi um final de semana muito bom. Estava na Mercedes, faço telemetria para a equipe Sambaíba. A gente venceu as duas baterias com o César Fonseca. A segunda bateria foi muito boa para a gente, porque a gente venceu com o César, fomos segundo com o Gerson Campos e terceiro com o Fernando Júnior. Então foi um final de semana muito bom, muito produtivo para a gente. E o Fernando Júnior, que a gente fez uma live com ele na última quinta-feira. Exatamente. Procura aí no canal. Infelizmente ele teve um compromisso e aí a live ficou um pouquinho mais curta, a gente só conseguiu fazer meia hora, mas a gente já está marcando para fazer uma live mais longa com ele de novo. Grande pessoa, grande piloto. Legal, eu acompanhei a live, foi muito legal. Pena foi um pouquinho curta, né? Mas foi muito bom aqui para a Webzone e para o Fernando, né? Sempre é bom aparecer, falar dos patrocinadores. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Luque Monteiro, parabenizar ele pelo evento da Gold Turismo lá em São Paulo. Foi um grid sensacional e é muito bom ver o automobilismo brasileiro nesse nível que está hoje. Uma categoria que ela é muito democrática, você consegue, praticamente qualquer carro que você tiver, você consegue botar lá para andar, para se divertir e aproveitar o automobilismo, né? O Luke, que a gente também tem uma live, uma das primeiras lives ligadas ao automobilismo que a gente fez com o Luke. Procura aí no canal, nas lives do Acréscimos, que foi uma live muito bacana. O Luke também tem ajudado a gente bastante. E sou fã do Luke, tanto como narrador, como administrador de eventos, e os eventos dele têm feito muito sucesso no automobilismo brasileiro. Então procura a live aí, que também é bem legal. E aí, Dani, como fotógrafo, o que tu viu lá? Tirou umas fotos bacanas lá ou ficou só no lambi-lambi lá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Tarso, Brock, pessoal que está assistindo aí, que acompanha a gente. Foi um evento sensacional. Eu trabalho com o Luke fazendo as fotos do evento, né? Então, tive bastante trabalho. Foram 57 carros no grid, né? Então foi, até um piloto comentou que fazia tempo que Interlagos não recebia um grid tão generoso assim, né? Então o pessoal gostou, foi as corridas sempre, imagine, 57 carros, tem briga no grid inteiro. Teve as outras categorias do Paulista, Fórmula V, categoria de clássico, categoria da Mercedes que correu junto, os Opalas da Woodstock. Então foi um fim de semana repleto de corridas, tinha bastante gente assistindo também, assim, o pessoal que gosta de corrida, então vai lá apreciar, curtir um domingo diferente assistindo corrida. E a Gold Turismo é um sucesso. Agora vai dia 27, 28, 29 de outubro, vai ter a Cascavel de Ouro, que vai valer como o campeonato da Gold Classic e também como o troféu da Cascavel de Ouro, que já é tradição aqui no Paraná fazer a Cascavel de Ouro todo ano. Às vezes de moldes diferentes, mas é sempre uma tradição ter o evento, né? Então dia 27, 28, 29 de outubro vai ter Cascavel de Ouro para quem gosta de acompanhar aí, vai ter transmissão ao vivo pela Cultura, vai ser um evento bem legal e também vai fazer parte da Gold Turismo. E foi um fim de semana, para quem sempre leu e acompanha o automobilismo inglês, por exemplo, aquelas histórias de fim de semana em Brands Hatch com 4, 5 categorias, foi mais ou menos isso que aconteceu em Interlagos. Foi bem bacana, teve categoria para tudo que é gosto. Não sei se teve muito público, aí vocês que estavam lá podem dizer, mas eu falei isso na live com o Fernando, e é muito legal a gente ver o automobilismo brasileiro de alguma forma se mantendo até que bem, assim, grids musculosos, enfim, com 57 carros. A Mercedes também, o Fernando falou, acho que eram 27, 30 carros, uma coisa assim. Então é bacana. A dos Opalas também teve, acho que 30 carros. Então é bacana ver que o automobilismo brasileiro, apesar de toda
a situação que a gente anda vivendo vai se mantendo e conseguindo ter grids bacanas e ter categorias bacanas. Inclusive esse final de semana a gente teve a estreia do novo campeonato de Endurance no Rio Grande do Sul, Campeonato Gaúcho de Endurance, que voltou esse ano, e teve a primeira etapa ontem lá em Tarumã. Só uma adição também, teve também em Cordeirópolis, em São Paulo, teve o Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra. Vocês sempre comentam da Velocidade na Terra, né? A gente já comentou dos outros episódios do nosso programa. Teve o Brasileiro de Velocidade na Terra, que também traz bastante gente. Tinha a categoria dos kart cross lá com mais de 30 carros, a categoria dos Fórmulas com mais de 20 carros. Então é uma categoria bem expressiva também. E uma notícia que o Fernando até deu na live, a gente repete aqui, o Autódromo de Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, está sendo recapeado e está tendo uma pequena reforminha lá, vai ficar bem bacana. A última prova do Endurance Brasil que eu vi lá, estava realmente o asfalto um pouco problemático, mais um autódromo que eu acho muito bacana e que vai ficar em condições de atender todas as categorias do Brasil. Vamos lá então, agora vamos viajar do Brasil para a França. Tivemos nesse final de semana o Grande Prêmio de Paul Ricard na Fórmula 1. Vamos começar falando da Fórmula 2. O Drogovic, apesar de não ter tido ótimas corridas, conseguiu ali ficar entre os 5 nas 2 corridas. Aumentou a vantagem no campeonato, mas me parece que para essa segunda parte do campeonato o carro dele não é mais tão forte quanto foi na primeira parte do campeonato. Mas a vantagem que ele tem nos pontos, ele vai conseguir ali, através da estratégia, da experiência dele, nessa terceira temporada dele, talvez ele consiga manter essa vantagem para o título. Como é que vocês viram? O que vocês estão achando da Fórmula 2? Eu acho que ele é o principal candidato ao título, liderando o campeonato, mesmo com resultados não tão bons nessas últimas etapas, mas tudo que ele conseguiu no começo do ano vai acabar fazendo diferença. Se ele conseguir manter esse ritmo até o final do ano, conseguir ficar ali próximo da zona de pódio, ele é com certeza o franco favorito ao título desse ano, e vai ser complicado para conseguir alguma coisa para o ano que vem, porque lá dentro da Fórmula 1 tá muito difícil, e eu acho que ele vai acabar optando, como muitos pilotos têm feito, optando por uma Fórmula Indy ou para ir para Endurance, alguma coisa assim. E vamos lembrar que o regulamento da Fórmula 2 impede o campeão de correr mais uma temporada, né? O cara foi campeão da Fórmula 2, não pode mais correr de Fórmula 2. Sim. Eu vi a segunda corrida ali, eu vi quase inteira. Ele tem uma... Acho que a favor dele é uma inteligência sobre a corrida bem definida, assim, ele sabe guardar os pneus. Então até na transmissão o pessoal falou que seria uma adição muito boa para qualquer time da Fórmula 1. Mas de qualquer forma o dinheiro sempre faz parte do jogo, então se ele chegar a ganhar o campeonato e não tiver dinheiro para ingressar em nenhuma equipe, né, ele não tem nenhum aporte de uma equipe da Fórmula 1, ele é um piloto, vamos dizer assim, independente, vamos dizer assim. Então ele teria que chegar com dinheiro para conseguir uma vaga. E provavelmente essa gordurinha que ele juntou aí no começo do campeonato tá conseguindo manter e chegando ali nas posições sempre perto do Pourchaire, que ele tá a 37 pontos do Pourchaire. E eu acho também que provavelmente se nada absurdo acontecer, ele vai ser campeão. Mas daí ele vai ter que, infelizmente, escolher alguma coisa, e se alguém, né, der certo, der algum apoio, um dinheiro forte aí de alguém, um patrocínio, ele vai conseguir acho que o ano que vem não, talvez, né, mas talvez para 2024 ele consiga alguma coisa. No ano que vem acho que tá meio fechado as vagas, né, para Fórmula 1. Então, eu acho isso, assim, acho que independente da questão financeira, se ele conseguisse o dinheiro, enfim, ou num mundo perfeito, onde não fosse necessário dinheiro, eu acho que além dele não ser o primeiro da fila, porque tem, por exemplo, o Piastri esperando uma vaga, eu não sei se vai ter vaga para o ano que vem, porque a gente tem a vaga do Laffite, pode ser comprada no lugar do Laffite se entrar com mais dinheiro que ele, e tem ali a questão Vettel e Alonso, se o Alonso vai ficar na Alpine, se o Vettel vai se aposentar,
são só essas vagas que tem, eu não vejo outras vagas no grid. Tinha a questão do Ricardo também, né? Mas o pessoal já falou e deixou bem claro que ele tá lá e o contrato tá sendo cumprido, mas até o final do campeonato nunca se sabe, né? Mas nesse GP da França eles falaram que o Ricardo tá dentro da equipe e vai cumprir o contrato e 2022 mas mesmo se o Ricardo não... até onde eu li, a questão da renovação do Ricardo é dele, né? A opção é dele por mais um ano, não é da McLaren. Mas mesmo que a McLaren consiga convencer ele a não ficar o ano que vem, a própria McLaren tem uma lista de pilotos que podem pegar esse carro. Então, eu não... Infelizmente, eu não vejo, mesmo se conseguir todo o dinheiro, que todo mundo... Eu não sei se tem aonde o Drugovich correr o ano que vem na Fórmula 1. Não sei o que o Tarso pensa disso. Ele teria alguma chance mais como piloto de teste de alguma equipe do que como piloto titular, né? E aí fica a questão, o que será que é melhor para ele? Seria melhor para a carreira dele? Seria ser um piloto de teste que talvez consiga andar numa sexta-feira ou migrar para uma categoria para ser piloto integral, né? Eu só espero que quem guia a carreira dele, enfim, pegue uma categoria, mesmo que seja Indy, Endurance, e foque nessa categoria e corra. Não faça, por exemplo, como o Pietro, que eu acho que o Pietro meio que se perdeu nessa de querer correr em todo lugar para conseguir a superlicença, e hoje ele basicamente não corre em lugar nenhum e ninguém tem lembrança do Pietro Fittipaldi correndo. Exato. Às vezes acabar focando, ele focou muito na superlicença e não focou no restante da carreira dele, né? E aí conseguiu a superlicença, mas não conseguiu estabelecer em lugar nenhum. E vamos então agora para a Fórmula 1. A gente teve a vitória do Max Verstappen. Uma corrida que, confesso que talvez tenha sido a melhor corrida em Paul Ricard, mas não foi emocionante. Teve um início ali, eu achei que ia ter um mano a mano até o fim entre o Leclerc e o Verstappen, mas acabou que o nosso amigo Leclerc cometeu um pequeno grande erro ali, que aí escorregou na banana dele. Então, escorregou na baba ali. Eu não confesso que eu até agora estou tentando entender o que ele errou, porque foi num momento e num lugar da pista, numa pista que não tem muito o que errar. Tem o Tarso, até antes do programa, ele pode agora explicar melhor pra gente, levantou a questão do vento, enfim, mas a corrida, como eu falei, na minha opinião, não foi uma grande corrida, foi uma corrida até certo modo monótona. Perto e o das campeonato, outras, né, que a gente já teve. Exato. E o campeonato meio que toma um rumo laranja e não vejo grandes chances de mudar isso. Como é que vocês estão vendo isso aí? Foi uma corrida que começou até dando indícios de que poderia ter uma grande briga entre Leclerc e Verstappen. Verstappen muito mais rápido de reta, só que Leclerc era mais rápido nas curvas e não conseguia defender bem na reta, né? Mas o Leclerc ali teve um erro que pode ter sido falta de concentração, pode ter sido desconcentrado, pode estar tava pensando em muitas coisas, porque tava todo mundo com problema nos pneus. Ele poderia ter falado que foi problema no vento, que na hora que eu tava no meio da curva, mudou a direção do vento e a traseira do carro escapou. Poderia ter dado 1 milhão de desculpas. Mas assumiu a culpa, assumiu o erro, falou que não, eu errei e se eu quiser, no nível que eu tô, eu não posso cometer esse tipo de erro. Então foi uma grande atitude dele ter assumido a falha. Uma corrida que eu acho que um dos grandes destaques foi a corrida de recuperação do Sainz. A Ferrari ali no final teve uma estratégia que acho que ninguém entendeu direito o que eles quisiam fazer. Se ele tivesse ficado ali no lugar que ele estava, teria sido melhor, né? Mesmo com o pneu mais gasto. E talvez eles arriscaram, se tivesse mais um safety para ele relargar... Eu fiquei com a impressão que por ele estar de pneu médio, eles ficaram com medo do pneu explodir. Porque tava dando também, no pneu do Leclerc antes da parada, quando o Verstappen para. Sim, já tinha muita bolha, principalmente no dianteiro esquerdo. Exato, então eu acho que eles estavam lá, fizeram os cálculos, enfim, as simulações,
e acharam que o pneu não ia até o fim. Pode ter sido isso, realmente pode ter sido para não acontecer igual que aconteceu com um monte de gente aquela vez em Silverstone, que começou a explodir os pneus. Mas foi uma pena o abandono do Leclerc, porque poderia ter sido uma grande disputa entre ele e o Verstappen até o fim da corrida. Facilitou muito para o campeonato do Verstappen. 63 pontos, né, de diferença agora. Eventualmente, em 2 corridas que o Verstappen tenha problema e vitória do Leclerc, diminui bastante e já volta para a briga. Mas tudo pode acontecer, né? Tanto pode acontecer isso pro Verstappen, como pode o Leclerc abandonar mais uma e acabou o campeonato para ele daí. O Russell fez uma grande prova também, aquela ultrapassagem em cima do Pérez no final ali, aproveitando o final do safety car, foi muito bonita. Eles tiveram um enrosco ali um pouquinho antes, ele viu que tinha um espaço ali, tentou e acabou não dando certo. E depois soube usar a cabeça e fez uma grande ultrapassagem. Eu acho que nem até se cogitou ali no erro do Leclerc, aquele problema que ele teve na Áustria do acelerador, né? Mas logo já no box o pessoal já descartou esse problema e que nem o Tarso falou, também concordo com ele que foi de grande uma atitude de um grande piloto de chegar e falar, não, eu errei, eu fiz cagada e se eu continuar assim eu não vou, eu nem vou ganhar o campeonato, eu não tenho condições de ganhar o campeonato. Isso. Não tenho direito de ser campeão errando do jeito que eu estou errando. Então ele assumiu para ele o BO e acho que talvez isso sirva para a cabeça dele botar no lugar, né? Porque se ele não tiver um rumo mais... Claro, depende às vezes do motor, depende do carro, depende de outras possibilidades que possam prejudicar o campeonato dele, mas questão de pilotagem, velocidade, essas coisas, ele não pode abrir mão, né? Ele tem que sempre, toda corrida estar ali, se não na frente, junto do Verstappen, para tentar alguma coisa. Porque senão ele, que nem ele falou, mais duas corridas que seja, que ele tome uma distância de pontos assim grande que nem ele tomou agora, de ficar fora e o Verstappen ganhar, daí pode entregar o campeonato pro holandês que vai ser certo. A gente até comentou no último programa, depois do Grande Prêmio da Áustria, que parecia que a Ferrari e o Leclerc tinham tomado noção que eles tinham que fazer algo mais para ganhar do Verstappen, né? Só que meio que tudo isso agora virou uma grande dúvida. O feijão com arroz não tá dando certo. Mas o feijão com arroz agora ficou na mão do Verstappen, né? Exato. Basta ele andar perto ali, não precisa forçar, não precisa arriscar. E a impressão que eu tenho é que a Ferrari tem o melhor carro nesse momento do campeonato, tem bons pilotos, mas a Red Bull tem o melhor conjunto. Carro, piloto, equipe, tudo tá funcionando bem na Red Bull, tudo tá... Eu acho que o peso do campeonato do ano passado saiu das costas da Red Bull, tudo parece mais fácil para a Red Bull, vamos dizer assim, e ao contrário para a Ferrari tudo vai ser mais penoso daqui para frente. Né? Exato. Saiu aquela pressão que a Red Bull tinha. Consegue pensar com mais clareza, né? Porque a pressão afeta cada um de um jeito, né? Às vezes melhora a eficiência do cara, mas às vezes piora muito, né? Então eles já estão mais tranquilos, né? Com a pressão você fica muito mais próximo do erro, né? E para quem acompanha nossas lives aqui de futebol e coisa, fazer uma comparação aqui. Eu sempre comento quando a gente fala do Campeonato Brasileiro, enfim, time grande quando bica para baixo, para dar a volta, é muito grande. E a Ferrari ficou muitas temporadas andando do meio para trás do grid sem a experiência de vencer. E aí a gente compara, por exemplo, a Red Bull e a Mercedes do ano passado, as duas equipes têm a constância de estar na briga sempre. A Ferrari ficou muito tempo sem vencer, não mudou praticamente ninguém na equipe nesse tempo todo, então às vezes eu acho que falta um pouco dessa experiência de vitória. Não sei. Exatamente, expertise de ser uma equipe vencedora. Tomar a decisão certa, na hora certa, essas coisas. Isso, e falando da Mercedes, né, começaram o ano muito ruim, começaram com um carro fraco,
E conseguiram se estabelecer hoje como a terceira equipe no campeonato e conseguiram botar os 2 pilotos no pódio, né? E estão em posição de ganhar a corrida, né? O problema não vão, eu acho que a Mercedes, eu tenho para mim que a Mercedes ainda ganha uma corrida esse ano, mas não vai ser uma corrida onde a Mercedes vai brigar pela vitória, vai ser aquela corrida que se der confusão entre o Leclerc e o Verstappen, o Hamilton tá ali em terceiro para ganhar. Eu acho que até o final do ano eles vão estar em condições de brigar mesmo por uma vitória. Será? Eu acho que não. Eu acho que esse ano, mas eu acho que já até o final do ano eles brigam pela vitória. Mas já estão se colocando em posição de ganhar a vitória. Sim. Já estão numa posição ali que se acontecer alguma coisa na frente... E a mesma coisa que tu falou da pressão. Agora, pelo menos, o carro se alinhou. Então, a pressão de, putz, o carro não tá vindo, o carro não vem, o carro não vem. Agora, pelo menos, eles sabem que o carro tá vindo. Tá no caminho certo agora de novo. E tu vê essa questão do expertise de vencer que a gente tava falando, que na hora que apertou, o Toto Wolff e a Mercedes e o Russell, enfim, deram um golpe ali e conseguiram botar os 2 carros no pódio, enquanto a Ferrari, que a gente está comentando a estratégia do pneu, enfim, pode ter sido uma questão do pneu não ia aguentar até o fim, mas o Sainz tinha chance de pódio e foi parar em quinto ou sexto. A corrida do Sainz foi ótima, mas a estratégia deu uma quebrada no ritmo dele. Não sei o que seria se ele largasse junto ali, talvez até uma corrida para ele ganhar, né? Porque daí seria uma estratégia completamente diferente também, né? Largando lá na frente. Não, é o que a gente tem falado. Eu acho que o melhor carro desse momento do campeonato é a Ferrari. Com certeza. Só que tá faltando experiência. Tanto de classificação quanto de corrida, porque que nem, tipo, a Mercedes de classificação, ela não é boa. Ela tá melhor no ritmo. Tem um bom ritmo de prova, mas não é um carro rápido para classificar. E assim, é um bom ritmo de prova. É que o Verstappen e o Leclerc estão no outro nível, realmente, porque no início da prova, em 6 voltas, abriram 6 segundos do Hamilton. O Verstappen e Leclerc estão pro resto do grid hoje, como o Verstappen e Hamilton estavam no passado. Eles estão em outro nível. São os 2 principais pilotos, os 2 principais carros. E o Hamilton conseguiu botar o carro hoje. Quer dizer, a Mercedes hoje conseguiu colocar o carro na frente da segunda Red Bull. Então eu diria que hoje, em condições normais, a gente tem Verstappen e Leclerc lá na frente. Teríamos o Sainz em terceiro, descontando esse problema que ele teve de ter que largar do fim do grid por causa da punição. Então teria Verstappen, Sainz em terceiro, atrás do Sainz vindo o Hamilton, e aí vem Russell e Pérez. Mais ou menos. Eu acho que pela questão do carro, o Pérez ainda pode talvez brigar com o Russell, mas acho que o Pérez já tá atrás do Hamilton também. Acho que mas ele é muito aqui no Sul, né? então, aqui no Sul a gente diz que as melancias vão se ajeitando enquanto a carroça vai andando, né? Então, começou o campeonato, o Pérez vai brigar pelo título. Cara, calma, foi acertando as melancias ali na carroça, a gente vê que o Pérez é só o segundo piloto da Red Bull e não... Entre os 6 das 3 grandes equipes, talvez seja o piloto... É difícil dizer o piloto mais fraco, ele é um puta piloto, tem uma história incrível. É um excelente piloto, em relação mas se colocar os 6 pilotos numa balança, ele tá um meio passo atrás. Exatamente. Então eu acho que é mais ou menos por aí. E como eu falei, eu acho que a Mercedes está se colocando em condição de ganhar uma prova. Eu não vou tanto, como o Tarso falou, de brigar pela vitória. Acho que a Mercedes briga pela vitória talvez só no ano que vem. Mas eu vejo a Mercedes já em condição de se colocar a vencer uma prova. Acho que daqui para frente o Hamilton deve fazer pódios bem seguidos. Uma corrida que ocasionalmente uma chuva, alguma coisa, que aconteça uma coisa meio fora do normal, acho que também ela pode ganhar. E como a gente falou, o Leclerc vai ter que ir para cima. O Leclerc não pode mais perder para o Verstappen se ficar no mano a mano até o fim do campeonato. E o Verstappen não tem o costume de tirar o pé. Então não é difícil imaginar os dois batendo e sobrar uma vitória para o Hamilton. O Hamilton colocando ali o carro em terceiro, os dois enroscam na frente, caiu no colo dele. Isso. E pro próximo final de semana a gente tem o Mônaco do leste europeu, né? A gente tem o Grande Prêmio da Hungria, que curiosamente é uma das únicas, talvez acho que é a única pista no circuito
fechado, enfim, circuito comum, onde se usa mais ou menos o mesmo acerto que Mônaco, então um circuito mais travado da temporada. O que vocês estão esperando? Normalmente é uma corrida confusa. O ano passado, vamos lembrar, teve a vitória do Ocon, teve aquele strike do Bottas na largada, voou carro e pedaço para tudo que foi lado. Foi a corrida, foi a famosa corrida que o Hamilton largou sozinho, né? Foi o ano passado? Foi, né? Foi uma corrida bem... Não lembro se foi passado ou retrasado. Então assim, é uma corrida com um histórico bem confuso. A famosa corrida, a famosa ultrapassagem do Piquet por fora pelo Senna na curva 1. Então é uma pista... Teve o Senna segurando o Mansell uma corrida inteira em 92, eu acho. Então assim, é uma pista historicamente de corridas confusas, de corridas complicadas. O que vocês estão esperando para a semana que vem? É uma corrida que tudo pode acontecer, né? Corrida que sempre muito movimentada, sempre uma corrida sempre interessante de assistir, porque sempre tem alguns detalhes, algumas confusões que acontecem lá e que acabam marcando muito, né? Então acho que vai ser bem interessante. Previsão também de muito calor, como foi nesse Grande Prêmio da França, ao contrário de algumas temporadas que foi marcado pela chuva. Então a gente deve ter muito calor, o desgaste deve fazer muita diferença. Lembra que nesse Grande Prêmio da França agora o Hamilton teve problema com a hidratação durante a corrida, chegou no fim bem mal, e olha que o Hamilton é um baita atleta, né? Não, mas imagine como eles têm que ser um baita atleta, né, para aguentar essas condição extrema, né? E na Hungria acho que talvez seja até mais calor, né? Ou praticamente igual, mas é mais um tempero, né, na corrida. Se tá calor para um, tá calor para todo mundo, né? E também bota os carros à prova para trazer solução diferente para conseguir esfriar o carro e conseguir tirar o desempenho que o carro tem que ter, né? E acho que a Hungria é uma pista bem travada, mas de certa forma dá margem para bastante troca de posição, né? Porque tem curvas seguidas de abertura de asa, né? Que nem consegue abrir asa na reta, e depois da curva 1 também tem uma abertura de asa. Então, se o cara consegue passar, ele consegue descontar na segunda, na reta ali, depois da curva 1. Então é uma corrida que sempre dá bastante disputa, bastante ultrapassagem, e pode ser que tenha, como tem muito calor, às vezes pode até ter uma chuva também, né? Às vezes com uma tempestade de verão que está tendo lá, pode ser também um a mais na corrida. Mas eu acho que a Ferrari tem bastante chance de se dar bem lá também. Eu acho que é um carro que nem você falou, é o melhor carro do grid hoje em dia. E acho que se a Ferrari não fizer nada de errado, né, na estratégia ou algo assim, acho que a Ferrari tem uma grande chance de descontar algum ponto do Leclerc pro Verstappen. Essa questão do calor pode influenciar muito no desgaste de pneus, né? Que por ser uma pista travada, que anda todo mundo muito próximo, você vem andando no ar sujo ali do carro da frente, você vem perdendo pressão aerodinâmica, vem forçando mais o pneu, vem gastando mais curvas, né? Por exemplo, o Ricciardo com o calor acaba sendo pior ainda, né? O Ricciardo com a reta longa tem um espaço maior para dar uma esfriada no pneu, vamos dizer assim. O pneu não tem, é um cartódromo, né? Não dá tempo do pneu voltar para o pneu acomodar um pouco, né? Na classificação eles estavam falando que tinha que dar a primeira volta bem lento para não esquentar o pneu, para conseguir na volta valendo que o pneu chegasse na temperatura ideal, né? Então imagine isso que tinha as retas, né? Que a gente falou. Imagine num circuito que é uma curva em cima da outra e você não tem tanta reta assim para esfriar o carro e os pneus. Bom, o Dani apostou na Ferrari, o Tarso vai querer apostar, vai querer dar um palpite. Eu diria que em condições normais, vitória do Leclerc e Verstappen em segundo ali, fazendo o feijão com arroz dele. Vai ser, eu acho que dentro da Red Bull já deve estar rolando esse tipo de conversa com Helmut Marko, com Christian Horner,
vamos fazer o que a gente precisa, vamos andar quietinho ali atrás, vamos acalmar e fazer o básico só para ser campeão. Estão tentando botar a rédea no Verstappen. Sim. Isso que eu ia falar, tem que saber se o Verstappen vai aceitar, tipo, viu? Dá uma segurada aí, daqui 10 voltas você pode atacar. Na verdade, se ele como um piloto campeão e com grande chance de conquistar o bicampeonato, eu acho que na própria cabeça dele já tem que colocar isso. Não adianta você ele já brigar por uma bastante, vitória. Né? Não adianta você querer brigar por uma vitória a todo custo e jogar um campeonato fora. Ele já mudou bastante, eu acho que de ganhar o campeonato do ano passado, ele parece outro piloto para mim, assim, eu vejo assim, ele bem mais centrado, ele faz as ultrapassagens que ele gosta, que ele se joga, que ele tenta. Se o Leclerc der chance, ele vai arriscar, isso está na natureza dele, mas ele não vai arriscar se não tiver o espaço, entendeu? Acho que ele não vai... Ele vai mostrar que tá ali, né? Não vai fazer como ele fez com o Hamilton em alguns momentos do ano passado, que ele procurou espaços que não tinha. Acho que isso é que vai ser a diferença nessa segunda parte do campeonato. E só para não ficar sem apostar, eu, como quero ver o caos na Hungria, como tem sido nas últimas temporadas, eu acho que essa é a vitória. Não, é a vitória do Hamilton. É a vitória do Hamilton, vou no all-in no Hamilton, porque, cara... Assim, além de... Eu não sou o maior fã do Hamilton, mas eu acho que um piloto que tem toda essa carreira que ele tem e teve uma vitória, pelo menos, em todas as temporadas que ele correu na Fórmula 1, em algum momento esse ano ele vai ganhar uma corrida. Não sei como, não sei se vai abrir um buraco, todo mundo vai entrar dentro, ele vai criar. Não sei, eu não sei, mas eu acredito... Não, vai levar uma pra casa. Vai levar uma pra até o fim do ano. Então assim, eu acho que pela eu acredito que ele ainda seja, se não o melhor piloto, o segundo atrás do Verstappen. Eu tenho essa noção do grid. Acho que o Leclerc ele vai ter que sofrer esse ano para talvez o ano que vem. Não sei se a Ferrari vai conseguir ter o carro igual que tem esse ano, mas eu acho que está faltando experiência para o Leclerc. E vamos lembrar, se eu não me engano, é a 4ª temporada do Leclerc. É a primeira vez que ele tem um carro realmente competitivo para ganhar corridas, então também faz parte da carreira de um piloto. É muito raro um piloto como Verstappen, como Hamilton, que no primeiro ano que teve um carro competitivo já foi ganhar corrida, já foi brigar pelo campeonato, já foi campeão, enfim. Isso é muito raro na história da Fórmula 1. É complicado também essa questão de ter um carro competitivo e brigar por um campeonato, que depende muito do como tá o nível dos seus adversários, né? Sim. Então, o Leclerc tá brigando hoje com o Verstappen, tá brigando com o Verstappen, que é o atual campeão, mas que nas últimas temporadas sempre estava ali na frente brigando pelo título. Então isso influencia. O Vettel, quando foi tetracampeão, ele tinha o melhor carro e não tinha nenhum grande adversário. Isso com certeza também pesa a favor do Leclerc, se ele não for campeão, ele pelo menos lutou e fez um bom campeonato. Ele ainda tá um pouco cru, né? Vamos dizer assim, na questão de disputar campeonato, né? Ele tem que nem a gente fala, o cara é a vida inteira disputando corrida, disputando campeonato, mas acho que o circo da Fórmula 1 é uma coisa grande, né? Então o cara sente a pressão, e tem todo, que nem não pode deixar de lado, tem o business, tem o dinheiro, tem a cobrança, tem patrocinador. Então, a cabeça do cara tem que ter bem certo o que ele quer da vida. Né? A Fórmula 1 o circo da Fórmula 1 é uma máquina de moer piloto, né? Porque eu lembro quando o Weber saiu da Fórmula 1, que ele foi andar no Mundial de Endurance, teve a etapa de Interlagos e teve uma coletiva de imprensa. Na verdade, não foi nem uma coletiva de imprensa, foi um bate-papo com os jornalistas na sala de imprensa. E foi toda a equipe o staff principal da Porsche na época, foi lá pra sala de imprensa. E daí a gente tava conversando com o Mark Webber, na época eu tava fotografando o evento. E a gente tava conversando com o Webber e um dos jornalistas perguntou pra ele, falou, o que você tá achando do Endurance? E ele falou que pra ele foi a melhor coisa que ele fez na carreira dele, porque ele tava tranquilo, ele conseguia andar no paddock
tranquilo, conseguia conversar com as pessoas, tava se divertindo correndo. E algo que na Fórmula 1 ele não tava mais tendo isso, porque era muita pressão, muita... Cobrança. Como é que ele falou na época? Mas era assim, era muito fechado, você não tem essa oportunidade de conversar nem com os jornalistas direito, com outras pessoas, pô. Foco total dentro da equipe e acaba atrapalhando um pouco isso. Ele falou meio que solitário, vamos dizer até assim. Ele falou que ele sentia falta disso, assim, de conversar com pessoas. Fórmula 1 não é a primeira vez que eu escuto. O Rubinho, quando foi pra Indy, também notou a diferença. O próprio Tony Kanaan, quando fala da Indy, também fala que é um outro mundo. O Tony não tem experiência na Fórmula 1, mas conhece os pilotos, enfim. Realmente a Fórmula 1 como disse o Tarso, um moedor de carne ali, né? Um moedor de... Mas não tem muito como ser diferente, por isso que é tão importante, por isso que é o campeonato mais importante de automobilismo mundial. Acho que não só um ponto, a Liberty Media, quando entrou, deu uma abertura um pouco maior, talvez, né? Que nem o Weber não chegou, acho que, pegar a gestão da Liberty Media, né? Acho que a Liberty Media deu uma abertura um pouco maior, mas acho que nada muito longe do que já era. O problema todo que eu vejo é que também a gente vive numa época mais fechada, enfim. Então tem tantos patrocinadores, tanto dinheiro, que daqui a pouco o cara fala uma coisa que não era para falar. Eu acho a história do Leclerc que assumiu o erro, eu acho bacana, mas não sei se o assessor de imprensa da Ferrari acha bacana, entendeu? Então tem toda essa questão também. Mais alguma coisa para encerrar o programa, pessoal? Estamos chegando na reta final do mais uma edição do nosso Circuito X-Play. Tarso, Dani, alguma coisa para o pessoal se preparar para essa semana aí? Um grande prêmio da Hungria no final de semana? Não, acho que seria isso. Vou esperar mais uma corrida movimentada na Hungria, né? E ver como vai ser a questão de desgaste de pneus lá. Acho que isso aí vamos esperar mais um. Eu falo da Ferrari, mas eu acho que o Verstappen tem plenas condições de alguma quebra, alguma batida da Ferrari de ganhar. Então é um jogo aberto ali, né? Não tem muito, que nem você falou, vai apostar tudo, né? Não dá coragem de apostar tudo na Ferrari, né? Então meio complicado. Coloca umas 2 fichinhas ali na Red Bull. Um cinquentinha. Um Duque Galo na Ferrari. Tem que dividir as apostas, daí você pode ser que ganhe alguma coisa, mas apostar tudo na Ferrari acho que é meio difícil. Então, mais uma vez, agradecendo ao Tarso, Dani, por estar aqui nesse projeto do Circuito X-Play comigo. Se inscrevam no canal, curtam, comentem. Eu sempre digo, deixem perguntas para o Tarso. O Tarso é uma enciclopédia do automobilismo mundial e nacional. Então deixem as perguntas aí. Só um livrinho, vai. Não chega em enciclopédia. Chega a ser uma Barça, né? Uma Manaxadol. Então, comentem, deixem as perguntas. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo. Semana que vem a gente volta. Grande Prêmio da Hungria. Se eu não me engano, tem Fórmula 2, Fórmula 3, eu acho que na Hungria, não tenho certeza. E a gente vai falar do que mais aconteceu do automobilismo aí durante a semana. E agradecer a todo mundo. Valeu!